Então, senhores, boa noite. Estamos aqui no penúltimo módulo, né? Nós estamos falando aqui sobre previdência hoje, né? Vamos falar um pouquinho de um histórico, um contexto, né? No Brasil, o Brasil é o segundo país do mundo, tá, senhores, que tem previdência, né? Na versão pública para as pessoas, tá? O outro país é a Inglaterra, né? Normalmente no mundo você não tem aspectos de previdência, né? Toda a previdência no mundo ela é privada, tá? Então as pessoas guardam dinheiro e nos planos de previdência vão fazendo vamos dizer assim, seu, é, seu, é, sua reserva financeira para aposentadoria, tá? Então aqui é bem diferente, tá? Aí aqui nós temos uma empresa, né, uma entidade, um órgão, né, uma autarquia que nós conhecemos lá no módulo 1, né, que ela é fiscalizada pelo Ministério da Economia, né, e ela é o órgão do governo, né, para tomar conta dessa parte de previdência, que é a SUSEP, né, a Superintendência de Seguros Privados. Então, a gente falou da SUSEP lá no primeiro módulo, né, nós conhecemos a SUSEP como um órgão que ela vai fiscalizar, né, a atuação das entidades abertas de previdência complementar, ou seja, ela vai fiscalizar esse pessoal que vende previdência, não só previdência como seguros e consórcio, tá? E a ideia dela é fazer com que esse setor cresça, nesse setor de previdência, na questão de novas poupanças, novos depósitos, né, que o brasileiro venha cada vez mais se preparar para o futuro, tá? Então, essa é uma coisa interessante que a gente aprende por aqui, né? Então, vamos lá. Então, os dois principais planos que nós temos de previdência é o PGBL e o VGBL, né? Essas siglas, né? A gente vai precisar entender o que que significa, o que que é um PGBL, né? O PGBL é um plano gerador de benefício livre, né? E o VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre, né? De cara, eu já digo para vocês, né? Que o PGBL ele é muito indicado para aquelas pessoas, né? Que tem uma declaração do tipo completa no imposto de renda. Como assim, Paulo, uma declaração do tipo completa? Seriam aquelas pessoas, né, que guardam seu dinheiro, que investem seu dinheiro, no intuito de você conseguir, né, uma dedução tributária, né? Então, o PGBL te dá uma dedução de 12%, né? Então, você vai indicar o PGBL para aquelas pessoas, né, que querem um benefício fiscal para reduzir, né, o imposto de renda no ano, tá? Então, 12%, né, da renda bruta anual dele pode ser abatida no PGBL, né? Então, a ideia do PG são que essas pessoas que investam aqui guardem 12% da sua renda anual para que faça jus a um abatimento de imposto de renda. Então, imagina aí, você aí que está me ouvindo, alguém aí deve ganhar e abater imposto de renda na fonte. Aí, ano que vem, tu tens que declarar o imposto de renda, né? Esse ano tem a declaração do leão, né? Agora, começando em abril, e você tem uma possibilidade de restituição, ou então você corre o risco de pagar o imposto de renda, o PGBL ele pode abater, reduzir essa mordida do leão, tá? Então, para vocês terem a nível de conhecimento, imagina lá, né, que alguém aqui na turma até consiga ganhar aí 100 mil por mês, né, um bom salário aí, né, e o PGBL, né, ele faz essa redução de 12%, né, e você só iria informar aqui para o Leão 88 mil, né? Ou seja, dos 100 mil, você ganhou um desconto de 12 mil reais, tá? Que foram abatidos porque você guardou na sua conta, tá? Esses 12 mil reais, você tem aí, para fazer o uso dele, você pode aplicar ele de uma única vez no VGBL, ou aplicar uma vez só, né? Uma vez só ou parcelado, né? Coloca R$ 1.000 todo mês, tá? A ideia é que você aplique só 12 no VG. Lembra? Só vai fazer jus, tá? A dedução tributária de 12%. Ah, Paulo, mas eu queria colocar, por exemplo, eu consigo guardar 30% do meu dinheiro. Eu teria condições de
guardar 30% da minha renda no PGBL, a resposta seria sim, mas só que se você for fazer cálculos matemáticos, se torna totalmente inviável. Então, não vale a pena você guardar mais de 12% no VG. Se você tem essa pretensão em utilizar planos de previdência para o longo prazo, né, para 10 anos, né, você guardando dinheiro, a ideia é você colocar até 12% no PGBL e o restante você coloca no VGBL, né? Então, se você tem capacidade de guardar 30% da sua renda, né, 12 você garante no PG, tá? E o resto, a diferença, que seria aqui 8, né? 8, vamos lá, vai um aqui, são 2. E aqui, ou seja, 18%, esses 18% você encararia, né, um VGBL. Por quê, Paulo? Porque se você colocar tudo no PG, você tem dois problemas que a gente vai entender. Primeiro, é que você não tem o abatimento maior do que 12%, e segundo, é que lá no final, o PGBL, por ele te dar esse abatimento fiscal, ele dá uma mordida, né, em cima do que tu depositou e em cima do rendimento que você teve durante os anos, tá? Então, essa aí seria, vamos dizer assim, o lado negativo dele, né? Agora, se você é um investidor, né, que está começando e que não tem, assim, tanto que restituir, ou então faz a declaração, né, simplificada do imposto de renda, né? A ideia é para você aplicar no VGBL. Isso aqui é ideal, né? É muito interessante. Uma outra coisa que é interessante também vocês pensarem é nos filhos de vocês, né? Então, imagina, né? Você tem aí um guri, uma guria, né? Você imagina lá ele com 10 anos, um ano de idade, você tem a possibilidade de fazer um PGBL, tá? Para ele, tá? Ou um VGBL, e você declara ele como teu dependente, também tem o abatimento, né? Então, se você fizer um PGBL para uma pessoa que seja menor de idade, você também consegue abater, tá? Então, é uma coisa interessante você pensar. E lá na frente, você tem uma poupança garantida para esse seu guri, ou a guria, tá? Vamos seguir aqui com calma, tá? Então, aqui eu botei uma tabelinha para vocês terem uma ideia de quais seriam as principais diferenças entre um plano e outro, tá? Então, como eu falei para vocês, o PGBL, tanto o PGBL quanto o VGBL, eles são fundos de investimento, tá? Então, eles são tipos de fundos de investimento que a gente chama de fundos restritos, né? Ou melhor, desculpa, entidades abertas de previdência complementar, e assim como qualquer outro investimento na terra, eles não podem garantir, né? Eles não podem garantir uma rentabilidade mínima, né? Essa vantagem do PGBL, essa seria assim um ponto que muitos investidores reclamam, né? Você não tem como garantir uma rentabilidade mínima. Mas por que que não tem? Porque como a gente viu em todo o nosso estudo aqui, quem decide a rentabilidade é o mercado, né? Por exemplo, existem planos de previdências desses que vocês vão ver no mercado, que eles podem ser planos voltados para renda fixa, tá? Que eles investem 100% do patrimônio líquido, tá? 100% do PL em título público federal, tá? E existe, né, um PGBL que ele pode aplicar, né, a gente chama de misto, né? Ele pode aplicar, né, tanto em renda fixa quanto em renda variável, tá? E nós vamos ver que existe um plano, tanto PG quanto BG, que ele pode aplicar somente em renda variável, tá? Então, para vocês que querem guardar dinheiro por longo prazo, uma dica de quem trabalha no mercado. Quem guarda dinheiro por longo prazo, não é interessante aplicar na renda fixa, né? É interessante ele já pegar um pouquinho de risco, né? Pegar misto ou somente renda variável, tá? Ou então inflação. Por quê? Porque a ideia é de você ter lá na frente um recurso maior, né? Do que você aplicou, né? Existem grandes gestoras aí no mercado. Uma das grandes gestoras que vocês vão ter aí, que tem bancos por trás, é o Bradesco, né?
O Bradesco também tem fortes parcerias. O Bradesco também faz parceria com empresas como a Icatu, né? Icatu é uma empresa muito antiga na questão de seguro, tá? Mas a mais antiga do Brasil, nessa plataforma aí, que tem mais de 100 anos, chama-se Mongeral Agion, e hoje se chama Mag Seguros, tá? Esse é o pessoal da Previdência mais antigo aqui no Brasil que trabalha, tá? Uma curiosidade, essa renda fixa aqui, tá? Esse plano de previdência de renda fixa também pode ser chamado, tá, de soberano, porque ele tem praticamente só título público federal no meio, tá? Então, essas seriam os 3 tipos de plano. A gente vai ver isso aqui no lado, a gente vai entender como é que funciona cada um deles, tá? Lembrando que esse módulo é bem tranquilinho em relação aos demais. Assim, na prova de vocês vai cair umas 3, máximo 4 questões dele, tá? Então, vamos seguir aqui, tá? Então, eu posso também, como transferir recursos, né? Tanto para um quanto para outro, ele pode ser transferido para uma operadora desde que seja por um plano similar. Ou seja, senhores, esses investimentos aqui, eles permitem com que vocês façam portabilidade, né? Então, exemplo, você quer transferir, por exemplo, de um banco X para um banco Y, né? Você acha que o banco não está te dando tanta atenção e, de repente, você encontra em outro banco, né, uma proposta melhor de previdência privada, você pode transferir, tá? Mas tem que obedecer alguns critérios. Quais? Você só pode transferir um plano PGBL para um plano PGBL, tá? E com a mesma tabela, ou seja, regressiva para regressiva ou progressiva para progressiva, que são as tabelas de imposto de renda. O mesmo vale para o VGBL. Se eu transfiro de uma instituição A para uma instituição B, eu só posso transferir o VGBL se for fazer a portabilidade se for VGBL para VGBL, tá? E também seguir a mesma tabela de imposto de renda. Por que isso é legal? Porque você pode mudar o fundo, tá? Até mudar o fundo sem precisar fazer resgate em uma nova aplicação. Agora, se vocês quiserem transferir, por exemplo, um PGBL para um outro banco e transformar lá em VGBL, aqui você vai ter imposto de renda no meio, porque você vai ter que sacar dinheiro do PGBL para depois ir aplicar lá no VGBL. Então, por isso que a portabilidade ela é 0% de imposto de renda, tá? Quando eu falo de portabilidade, porque você só vai transferir. E há uma outra possibilidade também, né? Você, de repente, pode, por exemplo, constituir um plano de previdência e lá na frente você fazer a transferência de titular. Exemplo, né? Você tem lá um plano de previdência aonde o seu beneficiário é seu filho, né? Se acontecer alguma coisa com você, seu filho recebe, né? E aí o que que acontece? Lá na frente, você pode dizer, não, eu não quero mais ser o titular desse plano. Você faz uma migração, você troca e deixa o seu filho como titular, ou sua mãe, ou seu pai. Mas para fazer essa troca, segundo a instrução normativa da Receita Federal, essa pessoa que é teu beneficiário no plano de previdência, ela tem que ser teu dependente para fins tributários ou dependente para fins de imposto de renda, tá? Mas é possível também, tá? Vamos seguir aqui, vou apagar aqui para a gente seguir. E aí, como é que eu faço para resgatar o dinheiro do PG e do VG, né? O resgate é possível dentro de um prazo de cada 60 dias, ou seja, eu posso resgatar o meu VGBL, PGBL? Posso, não tem problema, tá? Por que te colocou 60 aqui, né? Que é uma regra, tá? Que tem na norma, que quando eu solicito o resgate, o plano da seguradora tem até 60 dias para me pagar, né? Seja o resgate total, ou seja o resgate, né, parcial do fundo, tá? Mas dura tudo isso hoje? Não, não dura, tá? Isso é só um prazo de segurança lá que a norma, a lei estabelece. Tem planos de previdência que você resgata em D0, tem plano de previdência que você resgata em D1, tem plano de previdência que você resgata ele em 2 dias está na sua conta o dinheiro, né? Mas via de regra, é 60 dias, até 60 dias que a seguradora tem para te pagar. Uma outra curiosidade, né?
Esse número 60 para fundos de previdência, ele vai ser meio que cabalístico na vida de vocês. Ou seja, se eu transferir, né, de fazer a portabilidade de uma instituição para outra, também os fundos têm até, a seguradora tem até 60 dias para fazer essa portabilidade, né? Hoje, no mercado, você pede a portabilidade, 2, 3, 4 dias já está na outra ponta, mas tem até 60, conforme a lei, tá? Se você mudar a tabela de imposto de renda, que a gente vai ver daqui a pouco, o fundo também tem até 60 dias para fazer essa mudança, tá? O fundo de previdência, ele era uma instituição cara quando ele tinha esse efeito aqui, que era a taxa de carregamento, né? Houve um banco aqui, que foi o Santander começou ele junto com o BTG e tiraram essa taxa de carregamento. O que é essa taxa de carregamento? A taxa de carregamento era uma taxa que era utilizada principalmente para pagar a comissão daquele cara, aquele profissional que era chamado de SUSEP, que é o corretor de seguros e previdência. É a pessoa que vai tirar, né, a certificação SUSEP, e ela ganhava aí um comissionamento, ela ganhava um percentual sobre as taxas e ganhava um percentual sobre cada aporte que o cidadão vai fazendo sobre um fundo de investimento de previdência, tá? Então, como é que funcionava a taxa de carregamento, que hoje não existe mais, existe só questões teóricas, né? Cada vez que o investidor aportava no plano de previdência, era descontado 5% sobre o depósito. Então, por exemplo, uma vez que você aplicava lá R$ 100, o banco recolhia R$ 5, né? Uma parte era desse nosso profissional de seguros e a outra parte era da instituição financeira. Cobrava-se sobre cada aporte. Então, você depositava 100, tirava 5%, dava R$ 5, e só ia aparecer lá no fundo de investimento uma aplicação de 95, e só a partir daí ia começando a contabilizar, tá? Então, essa aí era uma situação que acontecia frequentemente, né, na questão dos fundos de investimento, e depois caiu, né, logo no início de 2014, isso aí foi caindo, porque com a queda da taxa Selic na época, os fundos de investimento de previdência, principalmente os de renda fixa, já não estavam mais ganhando, né, de operações como CDB, poupança e até mesmo fundo DI. Então, o mercado viu a necessidade de tirar essa taxa de carregamento, senão a indústria do fundo ia sentir muito, né? Como falei para vocês, o brasileiro é muito conservador nesses aspectos de investimento, né? E para outras coisas como imóveis, não. E aí, o pessoal, com medo de perder dinheiro, saiu tirando seu recurso dos investimentos. Outra coisa que você tem aí, né, tanto no PG quanto no fundo de VGBL, você vai ter aí taxa de administração. E essa taxa de administração ela pode variar em qualquer percentual, tá? Mas a média mais utilizada aqui, né, é entre 1,5% e 2% ao ano. Para que serve a taxa de administração? A taxa de administração é o mesmo conceito que a gente viu lá em fundos de investimento, serve, né, para pagamento, né, lá do administrador, do gestor e de todas as coisas que são necessárias para constituir esse fundo, tá? Imposto de renda, como a gente viu no início, né, só quem vai ter o benefício tributário de 12% é o PG, né? O VGBL não tem benefício tributário, tá? Mas, em contrapartida, existe uma situação que eu quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem qual seria a diferença entre um e outro lá no final, né? Então, imagina que eu vou fazer um desenho aqui, né? Você tem aqui o PGBL, tá? E do outro lado ali nós vamos ter o VGBL, tá? VGBL. Qual é a diferença, né, da questão tributária? Então, imagina só que você tem um investidor que ele faz o seguinte: aqui ele ganha, né, 100 mil por ano, tá? E aí ele guarda 12% da sua renda, né? 12% da renda no fundo, tá? Quando ele guarda 12% da renda do fundo, o leão vai entender que que ele ganha, na realidade, 88 mil, porque ele teve o abatimento, tá? Já no VGBL, se o cara ganha
tá? 100 mil por ano, ele não tem um abatimento do imposto de renda, tá? A Receita ainda continua entendendo que ele tem 100 mil de faturamento anual. Então, ele não faz jus a esse negócio, né? Uma outra coisa, imagina que esse cara que tem aqui 100 mil no ano, né? Ele aplicou por um ano nesse fundo de previdência. Então, ele passou um ano aqui aplicando, né? Em um ano, tá? E ele fez o seguinte, ele aplicou um ano, todo mês ele ia lá, colocava R$ 1.000, né? Então, a aplicação por mês aqui, né? Por mês, era 1K. R$ 1.000 ele ia lá e colocava, né? E a mesma coisa o cara aqui do VGBL. O VGBL foi lá, né? Todo mês, em um ano, tá? Ele ia lá e aplicava por mês, né? 1K. Então, no final do mês, no final do ano, vamos dizer assim, né? No final do ano, esse cara tinha um saldo total de 12 mil, tá? E esse bonitinho aqui tem um saldo total de 12 mil. Tá? Ambos vão sacar no final do ano o seu dinheiro, tá? E aí o que, que vai acontecer? O imposto de renda no resgate, por exemplo, aqui no plano do PGBL, o IR no resgate é retirado sobre o saldo total. Né? O que, que seria o saldo total? Aporte, seria os depósitos, né? Mais rendimentos. Tá? E aqui no outro, o IR é retirado sobre os rendimentos, apenas. Né? Então, aqui você já tem uma diferença. Né? Então, vamos supor, né, no final de um ano, o saldo aqui de investimento, ficou em R$ 13.000. 13 mil, né? E esse investidor ele fez o saque, né? E a alíquota de imposto de renda era 15%. Então, vai cobrar 15% sobre todo o saldo, né? E aí o cara vai pagar, né? E aqui do outro lado, no VGBL, né, vamos supor, né, que também, né, o resultado do cara lá no final do ano sobre o saldo de investimentos, tá, era de 13 mil, né, 13 mil. E aí também vai de 13 mil, mais, o imposto a recolher vai ser diferente, vai ser apenas sobre o rendimento. Então, vai ser 1.000, né, R$ 1.000 vezes 15%, né? Então, olha só, você vai ter uma diferença aqui em relação aos impostos, né? Por exemplo, aqui nesse cidadão aqui que tinha R$ 1.000, ele vai pagar só 150, né? E vai ficar lá 850 lá de rendimento livre, né? Então, paga aqui R$ 150, né? De imposto, né? E do outro lado, o cidadão ele vai tirar 15% em cima de 13 mil, né? 10% de 13 mil dá quanto? 950. 950. Então, já fizeram o cálculo aí, valeu. Tá? Então, 1950. 1950 aqui, os 15, Obrigado. Então, aqui, olha só. Então, você olha a diferença, né? O VGBL, o cara vai pagar só sobre o investimento, vai ter que pagar R$ 150 de imposto de renda. E lá no cara que tem 13 mil, ele vai pagar 1.950 de imposto de renda. Por que que ele vai pagar mais imposto, né? Ele vai pagar mais imposto por causa da questão tributária. Ele teve um benefício. Qual foi o benefício? Enquanto ele tiver esse plano PGBL, ele sempre vai ganhar 12% ao ano, né, de abatimento na declaração de imposto de renda dele. Então, todo ano ele vai ter que ir lá guardar 12 mil na conta dele, que pode ser R$ 1.000 por mês ou R$ 1.000 de uma vez só, e ele vai estar ganhando esses 12% sobre a renda dele. O importante é que ele sempre guarde 12% da renda no PGBL. Se ele não guardar, ele já está tendo problema. Se ele não ganha, né, a ponto de pagar tanto imposto de renda, a ideia dele é deixar no VGBL, porque a vantagem do VGBL é que ele só vai pagar
sobre os rendimentos do imposto de renda, tá? Então, ambos os planos têm benefícios, tá? E essa aqui é a ideia deles, tá? Ah, Paulo, como eu falei para vocês, o cara vai ganhando aqui 100 mil, mas ele quer guardar 30%. Ele pode guardar 30% no PGBL, mas matematicamente ele só vai ter uso de 12% para a questão de abatimento tributário. A ideia é, se eu quero guardar 30%, eu coloco 12% no PGBL e o restante eu guardo no VGBL. Então, você nunca vai indicar para o teu cliente pegar a renda dele toda que guarda e sobra, né, e colocar em um único fundo de PGBL, tá? Então, é muito importante você que está conversando com o seu cliente lá entender o que ele quer fazer e entender qual é o percentual que ele quer guardar no PGBL, para ele não ter problemas lá na frente. Certo, senhores? Deu para entender a diferença aqui? Um vai ser cobrar sobre o saldo total e o outro apenas sobre o rendimento? Sim. Sim, né? Então, vamos lá, seguindo. Então, nós temos aqui essa situação esclarecida. E aí, todo plano de previdência tem que ter esse troço. E isso aqui vai cair na prova de vocês, mas não para cálculos matemáticos ou coisas específicas. Mas eu tenho que entender o conceito. O que é uma tábua biométrica ou atuarial, tá? Gente, todo plano de previdência ele vai contratar um cara que é chamado de auditor atuarial, tá? É um profissional bem escasso no mercado financeiro, mas a ideia dele é, quando se constitui um plano de previdência, contrata-se esse cara para ele medir a expectativa de vida, né, da população naquela época. Então, ele vai criar um plano de previdência que vai seguir uma tábua atuarial, tá? E essa tábua atuarial, ela vai ser o parâmetro para cada um vamos dizer assim, dos investidores entrarem no plano de previdência, tá? Então, isso é uma coisa importante, tá? Então, a ideia da tábua atuarial é medir a expectativa de vida de cada indivíduo que vai ser inserido nesse plano, né? De vida, né? Para as seguradoras em poderem, né, determinar a renda mensal de cada titular. Então, isso aqui é importante. Existem planos de previdência que lá no final você pode fazer o saque total do teu investimento e existem planos de previdência que lá no final você escolhe ter uma renda vitalícia, né? Então, para você ter essa renda, a seguradora ela tem que calcular isso, tá? E aí, hoje, no Brasil, a gente tem esses exemplos de tábua atuarial e algumas já estão até deixando de existir e estão se criando novas, tá? Então, esse é só o conceito para a prova de vocês, tá? Média expectativa de vida do pessoal do plano. E o profissional que faz é o auditor atuarial, tá? Tá? Aí tem um detalhezinho que eu botei aqui também, ó. Quanto maior a expectativa de vida do cidadão, menor será o benefício à renda paga pela seguradora, tá? Então, plano de previdência é isso, tá? Olha lá. Esses números referem aos anos, tá? Os números que estão lá. Então, a gente tem uma tábua atuarial para 2089, para lá, e tem uma que está sendo criada agora para 2022, né? Então, vai levar em consideração a tua renda. Aí, o cara que vai sentar com você lá, que vai ser o cara de seguro, ele vai dizer, olha, você tem 30 anos, 37 anos, 40 anos, 20 anos, então você tem que ter uma margem de contribuição de X reais para poder lá na frente você ganhar Y. Então, ele vai sentar com você e te passar toda essa situação, né? Tipos de renda que eu posso ter aqui num plano de previdência, né? Eu tenho uma renda vitalícia. O que é uma renda vitalícia? Ou seja, eu terminou a minha contribuição para o plano vai me pagar vitaliciamente. Então, olha lá, quando a gente fala de renda vitalícia, ela funciona assim. O participante optou por receber uma renda vitalícia, o dinheiro depositado passa a fazer parte de uma reserva técnica da seguradora, dando direito não dando direitos aos dependentes. Ou seja, eu, Paulo, constituí um plano de previdência e coloquei meu filho lá, né? Então, quando eu me aposentar, a seguradora vai ficar me pagando, tá? De acordo com essas reservas técnicas. E eu tenho que rezar para a seguradora não quebrar, tá? E aí ela vai me pagando essa renda vitalícia, né? Se caso eu venha a falecer, o que vai acontecer com meu filho?
ele não vai ter nenhum tipo de direito sobre o recurso que ainda falta receber do plano, tá? Ou seja, a renda vitalícia, ela não dá direito para os dependentes. Quando que ela dá direito para os dependentes? No momento do momento em que eu estou depositando. Antes de encerrar o prazo, né? Então, estou lá, fiz um plano de previdência, quero me aposentar com 50 anos. Enquanto não chegar nos 50 anos e eu pagar o plano de previdência, tá? Esse dinheiro, ele vai ser, caso aconteça alguma coisa comigo, esse saldo total, junto com o pecúlio, vai ser pago ao meu beneficiário. Mas, depois que eu começo a receber a primeira renda mensal, eu não tenho mais nenhum tipo de garantia para o meu beneficiário, tá? Então, essa é a situação. E aí, Paulo, pô, tu tinha 400 mil no fundo, e, depois, e de repente vem a falecer, quer dizer que tu recebeu apenas uma única renda mensal no mês, recebeu apenas o primeiro mês e faleceu, quer dizer que o teu dependente, teu filho, não vai receber o resto? É isso mesmo, o dependente filho não recebe o resto, tá? É isso que acontece, tá? Fica tudo com a seguradora, tá? E aí eu tenho um outro tipo de renda vitalícia. Olha lá, a renda vitalícia por período determinado. Olha lá, se a opção foi por receber uma quantia determinada por um também determinado número de anos, né? Os beneficiários passam a ter direito ao valor até que se complete o número de anos contratados. Então, por exemplo, eu fiz um plano com uma seguradora, tá? E a seguradora disse o seguinte: eu quero receber, né, uma renda por 10 anos, né? Então eu me aposentei, né? Eu vou ficar 10 anos recebendo aquela renda lá que foi determinada. Se chegar no vencimento, né, da renda, e eu de repente, né, não contribuir, ou melhor, eu de repente falecer, o que vai acontecer? Eu só recebi o primeiro ano. Os outros 9 anos, os meus dependentes, os meus beneficiários no plano de previdência vão receber. Então, a gente tem essa outra possibilidade lá para frente, tá? Essa outra situação. Então, é um tipo de plano, tá? Eu tenho uma renda mensal temporária também, tá? Essa renda mensal temporária consiste em uma renda mensal a ser paga temporária e exclusivamente ao participante do fundo, cessando com o seu falecimento ou com o fim da temporalidade contratada. Então, essa renda temporária eu também posso fazer, por exemplo, como eu fiz no exemplo anterior. No exemplo anterior, eu disse que eu ia ficar 10 anos, caso acontecesse alguma coisa comigo, o que faltasse dos anos, os meus beneficiários recebiam. Essa renda mensal temporária, ela funciona igualzinho, só que a única diferença é que os meus beneficiários que eu determinei lá no plano, se caso aconteça alguma coisa comigo, eles não recebem nada, né? Então, tem essa situação complicada, tá? Eu tenho uma renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, tá? Que consiste em uma renda vitalícia paga ao participante a partir da data escolhida para a concessão do benefício. No entanto, durante o período de percepção da renda ocorreu o falecimento do participante antes de ter completado o prazo mínimo de garantia escolhido, a renda será paga aos beneficiários pelo período restante do prazo mínimo de garantia, tá? Então, eu também tenho um prazo. Essa daqui é muito comum, feita pelas instituições tipo banco, né? Quando o cara vem a falecer, os dependentes ainda recebem, tá? E os dependentes, né, se for o falecimento do titular for antes, né, dele fazer uso de todo esse benefício, ele pode pedir o saque total do dinheiro que está lá, que é o que eu mais recomendo se fazer. Né? Depois você investe em outra coisa, tá? Vamos lá. Eu tenho uma renda vitalícia reversível ao beneficiário indicado, que também é comum nas instituições financeiras, né? Então, você vai constituindo um plano lá de previdência e aí acontece alguma coisa com o titular, essa renda vai ser reversível aos seus beneficiários dentro de uma proporção que eles estipulou. Tem gente que coloca lá 50% para o filho 1, 50% para o filho 2, aí coloca 50% para a esposa, 25% para o filho 1, 25% para o filho 2. Então, o critério que você escolher lá vai ser utilizado, tá? Para que a instituição financeira obedeça, tá?
E depois disso, né, com a percepção de renda aversibilidade, a renda será extinta, né? Então, você só vai receber durante um período também, sem direito a compensações e devolução de valores, né? Aqui, a instituição financeira chama as pessoas envolvidas, né, os beneficiários que estão lá na proposta, e eles têm duas opções. Ou eles sacam o valor integral, que foi depositado no período, cada um no seu percentual, ou eles vão receber a renda, mas só que a renda, né, depois que for feito todo o pagamento, né, durante os meses de renda vitalícia, né, cessou, já era. Então, por exemplo, vamos supor que durante esses recebimentos demorou um pouquinho, a mãe faleceu. Os outros vão continuar recebendo o mesmo percentual, eles não vão abranger o percentual da mãe e assim por diante, tá? E aí você tem uma renda vitalícia reversível cônjuge, né, com continuidade menores, né? Essa renda conversível aqui você faz, já fica diretamente ligada ao cônjuge. Houve o falecimento do cônjuge, já fica direto relacionado aos menores, né? E aí tem uma tutoria, alguém que vai ser, vamos dizer assim, destinado a fazer lá a administração dos bens, né? Então tem essa ideia também. Também tem o seu prazo, não é a vida, não pode ser a vida toda, mas tem um prazo. Então vamos lá, como é que ela funciona? Você tem lá, ela vai ser revestida vitaliciamente ao cônjuge, né? E na falsa dele será reversível temporariamente aos menores, ou seja, o menor completou maioridade, ele deixa de receber, tá? Então, isso aqui não vai ser a vida toda que a pessoa vai receber, tá? Então, tem essa situação. E aí você tem os tipos, né, de premiação, os tipos de coisas que a gente tem na Previdência. Primeira coisa, o que é um pecúlio, né? O pecúlio, ele é normalmente um seguro que você paga junto, né, com o plano de previdência, né, que em decorrência de morte do segurado, ou seja, da pessoa que fez lá o plano de previdência, você recebe junto, né? Você tem lá as pessoas que você vai indicar. Você tem a contribuição, que é os aportes que você vai fazendo, os beneficiários, que são as pessoas que você vai estar colocando lá na proposta da previdência, e tem a pensão, né, que é justamente, caso do falecimento do titular, ele vai ficar recebendo uma pensão dos filhos, do fundo, até completar o prazo. Vai ficar vitalício para a esposa, caso ela falte, os filhos ficam até completar a maioridade, seria o pagamento por pensão. Isso aí é interessante. Um ponto positivo para a Previdência, que é interessante, é essa parte de sucessão patrimonial, ou seja, quando a gente está aplicando no plano de previdência, eu já disse, né, qual é o percentual que cada um vai receber, tá? Mas olha, o plano de previdência, muitas das vezes, ele é utilizado de maneira ilícita. Como assim? Ah, tem pessoas que fazem coisas ilícitas em algumas empresas e tentam colocar, né, fazer plano de previdência no nome dos filhos e deposita o recurso lá. Aí, sobre a falsa ilusão que o juiz não vai bloquear os bens. Se o juiz detectar que aquele recurso que foi depositado lá, vai haver bloqueio judicial, sim. Uma outra situação, existe gente que faz aí sucessão patrimonial, quer dizer, aplica no plano de previdência, tá? Tem dinheiro guardado, né? E aí o cara tem a ex-mulher, né? Ele acha, né, que se a ex-mulher jogar na justiça o cara, ele não pode ter o bem bloqueado judicialmente, né, para pagamento de pensão, né? Ele pode sim ter o bem bloqueado, porque o juiz ele vai mandar buscar tudo. Então não tem essa como fugir. Tá? A sucessão patrimonial não é para usar brechas na lei para tentar se safar de coisas que você fez errado. A sucessão patrimonial ela é utilizada para garantir o direito dos beneficiários, tá? Então tem muito gerente de banco que vende essa ideia falsa para os seus clientes e depois os clientes se arrependem, tá? E aí, olha só, tipos de tabela de imposto de renda no resgate, né? Você vai ter aqui uma tabela de imposto de renda de até 2 anos, essa tabela ela vai começar em 35%, então há uma diferença aqui. Então, você tem dois tipos de tabela, né, que a gente vai estudar para renda, para planos de previdência. A tabela progressiva e a tabela regressiva. A regressiva é essa que eu escrevo para vocês. Né, a tabela progressiva
você vai pagar sempre 15% de imposto de renda, de IR. Ou seja, se no final do plano você disser assim para o teu gerente ou para o teu assessor, quero resgatar o saldo total, eu não quero receber renda nenhuma, eu quero só resgatar o saldo total. Né? A tabela progressiva você pode, se você resgatar com 1 ano, 2 anos, 6 meses, 10 anos, 30 anos, 40 anos, a tua tabela progressiva sempre vai ser 15%, né? De você resgatar sobre o saldo total. E a tabela regressiva, Paulo, vai depender do tempo. Se esse cara com 1 ano for sacar um plano de previdência, ele vai pagar 35%. Tá? Lembrando, se for VGBL, é sempre sobre o rendimento. Se for PG, é sobre o saldo total. Né? Se ele resgatar de 2 a 4 anos, 30%. Se ele resgatar de 4 a 6 anos, 25%. E assim vai caindo até chegar em 10%. Né? Então, para quem que eu vou recomendar uma tabela regressiva? Para aquele investidor que quer ficar o máximo de tempo possível no plano de previdência, porque ele quer fazer jus a uma alíquota de imposto de renda menor, tá? Para quem que eu vou recomendar a tabela progressiva, né? Para o investidor, né? Que quer ficar, né? Curto prazo num plano de previdência, né? Então, vocês têm que conversar muito direitinho com o cliente de vocês, porque tem muito cliente que chega lá com vocês e diz, ah, não, vou fazer para longo prazo, eu não me preocupo em sacar agora, não. Aí passa o tempo, né? Você fala com ele, aí ele pega e olha para você e diz o seguinte, não, 6 meses depois o cara volta, não, sabe aquele dinheiro que eu estava guardando contigo? Eu vi que está acumulando lá, ficou um dinheiro interessante, eu quero gastar ele. Aí lá vai você ter que pedir o resgate. Se você bota a tabela regressiva e o cara é GBL, meu amigo, ele vai perder 35% do dinheiro dele, tá? Então, tem essas situações, assim, direto que acontece, tá? Eu já vi casos de alunos, né, que bater meta de previdência lá queria, porque queria vender a previdência, né? Só que ele não sabia a diferença da tabela regressiva e progressiva, e tacou-lhe tabela regressiva no cara, né? Essa história aí, o cara tinha 70 mil, pediu para resgatar depois de 6 meses, e os 35% não foi só sobre o rendimento, foi sobre os 70 mil que ele tinha, né? Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de recomendar um plano de previdência, ver direitinho. Normalmente, o que eu digo para os meus alunos? Gente, se você trabalha no varejo, aqueles caras lá que são metidos a pegando e não tem, recomendo a tabela progressiva. Não dá dor de cabeça, né? Se você acha que o cara vai sacar, ele não tem perfil, né? Ele não tá, você não sentiu segurança nele, recomendo o VGBL, que aí é só tributado sobre o rendimento, não tem chateação, não tem nada, entendeu? Se o cara já tem vários investimentos com vocês aí na instituição, você olha a carteira dele, ele já tem CDB aplicado, ele já tem ações, ele já tem um monte de coisa, aí tu pode aplicar no PGBL que ele já entende que ele vai investir por longo prazo, e se ele saca, se precisar de recurso, ele vende os outros, não mexe com o plano de previdência, entendeu? Então, essa seria uma dica de vida para vocês, que isso dá dor de cabeça, tá? Então, a tabela regressiva, você vai fazer jus a uma alíquota de imposto de renda menor depois de 10 anos, tá? Então, isso aí é interessante, tá? E a tabela progressiva vai ser sempre 15%, tá? Essas são as duas tabelas que caem na prova de vocês, tá? Sobre essas tabelas de imposto de renda, há uma coisa que se pode fazer. Isso aqui é a tabela progressiva, tá? 15%, como eu falei para você, está aqui no cantinho, né? 15% de imposto de renda, tá? Você visualiza aqui no canto, né? E tem uma outra situação que a gente pode fazer, que é essa aqui, ó. Quando a gente fala da tabela, eu vou já voltar para explicar aquela tabela de imposto de renda. Quando a gente fala de imposto de renda, eu posso, sim, no meu plano de previdência privada, ó, eu posso mudar, volta, eu posso mudar da minha tabela progressiva, tá? De IR, tá? Para a tabela regressiva, tá? Mas eu não posso mudar da tabela regressiva, né? Para a progressiva, tá? A Receita não permite isso. Só que tem um detalhe: se eu chego para você, se um cliente chega para você e diz assim, olha, a minha tabela é progressiva, eu queria mudar para a tabela regressiva, né? Porque lá depois de 10 anos eu pago 10% de imposto de renda. Aí tu vai dizer para ele, beleza, pode mudar. Qual é o prazo máximo? Tem até quanto tempo a seguradora para mudar? 60 dias. Beleza. Se a seguradora mudar,
esse teu cliente ele começa a contar de novo, do zero, o imposto de renda. Ele não vai, por exemplo, ele já tem 5 anos, né? E aí ele acha que quando ele mudar, ele vai para a tabela regressiva lá de 5 anos. Não, ele vai começar como fosse o primeiro ano. E aí, se ele sacar depois de mais 5 anos, ele não vai estar pagando 10% de imposto, ele vai estar pagando lá em torno de 15% de imposto. Aí ele vai dizer assim, poxa, mas eu mudei a tabela e continua em mesmo imposto na hora do resgate? Sim, ele tomou, mas tem que lembrar que começa do zero de novo, né? A contar o regime de tributação, tá? Então, isso é uma coisa que poucos clientes atentam, tá? E eu posso mudar de progressiva para regressiva, mas não posso fazer o inverso, tá? Lembrando que a seguradora tem até 60 dias para fazer isso, tá? E quando a gente fala dessa tabela aqui embaixo de imposto de renda, o que é essa tabela aqui? Essa tabela aqui embaixo, que eu coloquei para vocês, é a tabela de imposto de renda dedutível. Por exemplo, você recebe seu salário lá no banco. Isso aqui está até desatualizado, deve ter uns 3 anos essa tabela. Mas vamos supor, você recebe seu salário, né? A tua empresa, vamos supor, tu recebe aqui acima de R$ 4.000. A tua empresa vai lá e desconta 27,5 de imposto de renda, né? Aí você tem que guardar os comprovantezinhos para no ano que vem fazer a declaração de imposto de renda e ter a restituição, né? E por aí vai. Se você recebe de 2.800 a 3 e pouco, 15%, e aí vai, né? Aí, o que acontece? Quando você opta pela renda vitalícia, o banco vai te pagar, a seguradora vai te pagar, né? Mas, quando cair o teu pagamento, vai ser descontado a alíquota de imposto. Então, por exemplo, se você, hoje, vamos supor que essa tabela é vigente no momento que você está se aposentando. Se você resgatar e ganhar ganhos até de 1930, você não paga nada de imposto de renda, não vai ser dedutido da tua fonte. Mas a partir de 1903, 99, né, tu passa a recolher 7,5%. E aí o que faz? Pô, Paulo, eu já vou perder na fonte. Vai perder na fonte. E aí você tem que declarar todos os teus remédios, vai ter que declarar tudinho, ou então esperar ter 63 anos, se não me engano, é 62, que você, pelo Estatuto do Idoso, não paga mais imposto de renda, tá? Então, essa é uma situação que vai acontecer se você se aposentar novo, tá? Então, você vai ser, na renda vitalícia, você vai receber o teu salário pela seguradora e a seguradora vai ter que debitar lá um imposto retido na fonte, né? Isso é o governo sempre ganhando em cima da gente, tá? Certinho? E aí, qual é a vantagem do plano? Liquidez para inventário. Nós vamos ter ali uma rápida liquidez, né? Chamado automaticamente já é transferido, né, os recursos para as pessoas que estão designadas no banco. Benefício fiscal, eu tenho a dedução e também tem a questão da tabela regressiva ao longo do tempo. Eu não tenho come-cotas, porque o fundo de previdência ele é entendido como investidor exclusivo de fundo de investimento, fundos exclusivos não pagam cotas, come-cotas é aquele imposto que é cobrado a cada 6 meses, que eu falei para vocês lá em fundo de investimento. Se você for um fundo de renda fixa, curto prazo vai pagar 20% no mês de maio e no mês de novembro, né? E com o fundo de renda fixa curto prazo tem que ter a carteira durando até 365 dias, né? Acima de 365 dias é considerado renda fixa a longo prazo, e longo prazo, né? Você vai pagar ali 15% no mês de maio, mês de novembro, aí é recolhido de você, é um imposto descontado na fonte. Uma outra vantagem é um fluxo de caixa forçado, ou uma poupança forçada. Aquelas pessoas que não conseguem ter dinheiro no banco parado, né? Na conta corrente, porque já quer gastar logo, esse aqui é um plano ideal para ela, porque ele é debitado automaticamente, já sai da conta dele para fazer esse tipo de pagamento, né? Transmissão automática, né, de patrimônio livre, né, em TCMD, imposto sobre transmissão de causa-mortes, né, ou doação, ou seja, na hora que o titular vai falecer, né, os beneficiários recebem, cada um dentro da sua margem, né, e no ano que vem, quando for feito a declaração de imposto de renda, você tem lá, na parte da declaração de imposto de renda pessoa física, espólios, aí você coloca lá recebimento de previdência, e aí você não é tributado, ou seja, você não é tributado sobre, né, o falecimento do titular. Agora, imagina, o titular tem uma casa,
Se vocês venderem uma casa no inventário, vocês vão ter que pagar esse imposto, todos os beneficiários. Ah, o titular tem ações. Ah, o titular ele tem fundos imobiliários. Ele vai pagar lá os fundos imobiliários, vai pagar um imposto, e tipo, o dinheiro vem para a conta, vai pagar esse troço também, tá? Então, se o cara tiver bens, né, ele paga esse imposto de CMD. Pode ser para carro, pode ser para imóveis ou títulos de valores imobiliários. Se para poder vir para o nome das pessoas que estão ligadas lá no inventário. Já a Previdência, não. Previdência, você não tem isso. Ah, o cara ele tem dinheiro parado no banco. Vai ter esse imposto, tá? É o saco do saco pagar imposto nos países, tá? E aí, nós temos alguns tipos de previdência que nós vamos conhecer. Uma eu já falei para vocês, que é a previdência voltada para renda fixa, tá? E essa previdência aqui de renda fixa, ela busca te dar 100% da aplicação voltada para o Tesouro Nacional, né? Então, você vai ter lá uma renda fixa, né? Que vai aplicar 100% do patrimônio líquido no Tesouro Direto, tá? E aqui o investidor ele tem uma segurança ao longo do tempo, tá? Eu vou ter aqui uma previdência que a gente chama de fundos balanceados, né? O que é um fundo balanceado? É uma previdência que ela tem ao mesmo tempo renda fixa e renda variável, né? Então, normalmente são fundos de multimercado. Então, por exemplo, eu tenho aqui um fundo balanceado até 15%. Significa que até 15% desse fundo eu tenho que aplicar em renda variável, o resto eu aplico em renda fixa, né? E aqui, fundo balanceado de 15% a 30%. De 15% a 30% eu tenho que aplicar em renda variável e o resto fica na renda fixa, né? E aí, acima de 30%? Acima de 30% eu aplico em renda variável e o restante fica na renda fixa. Então, isso aqui são fundos que procuram ter um desempenho maior do que a renda fixa tradicional. Mas, né, são previdências de multimercado, né? Além dessas previdências balanceadas, que são renda fixa e renda variável, eu vou ter aqui um multimercado que ele vai aplicar em índices de preços, né? O que é índice de preço, senhores? É inflação. Então, ele vai seguir aí, esses planos de previdência vão seguir aquele indicador da Anbima chamado IMAB, né, que é o Índice a Mercado Anbima que nós estudamos, que é uma carteira teórica formada por títulos públicos, né, Tesouro IPCA, tá? E tem, né, previdência, que a gente conhece como data-alvo, né, que são os fundos que têm como buscar um retorno num prazo referencial. Então, esse data-alvo é assim, é um fundo de investimento que ele vai aplicar em renda fixa, ele pode aplicar em ações, câmbio, mas a estratégia dele é quando chegar em uma determinada data, ele tenha X reais de retorno, X percentuais de retorno. Então, aí ele vai investir em maior risco, tá? Para tentar chegar naquele retorno desejado, tá? Lembra que nada é garantido, tá? Eu tenho previdência que é só em ações, ou seja, pega de 67% do patrimônio até 100% do patrimônio só em ações, tá? O intuito, né, do investidor aí ganhar, né, um pouco melhor no longo prazo, né? Por isso que eu digo para você, se você vai fazer um plano de previdência, você tem capacidade de esperar aí 10, 20, 30, né, anos, né, para fazer um plano de previdência, ou então vai fazer com o filho, coloca no mais arriscado, porque a tendência no longo do tempo é você ter uma remuneração muito superior à da renda fixa, tá? Essa é a ideia, tá? Então, senhores, aqui nós terminamos a nossa aula aqui de previdência privada, tá? Era bem tranquilinho, como eu falei para vocês. Alô? Era uma aula bem tranquila, como eu falei para vocês, tá? Não tem tanto mistérios, tá? E aí fica para vocês aí um site aqui para vocês estudarem mais sobre previdência, tá? E tem um material interessante aqui na Brasil Prev para você também estudar, tá? Previdência, como eu falei para vocês, de 3 a 4 questões lá na prova. Uma das questões vai pedir para você calcular o imposto de renda, tabela progressiva, e as questões normalmente são teóricas, né? Se você tiver uma questão lá na prova de previdência que disser assim, senhor João está se aposentando daqui a alguns meses, daqui a um ano, né? Ele já tem logo essa necessidade de se aposentar, você vai optar pelas tabelas progressivas de imposto de renda, né? Agora, se você tem uma pessoa que vai se aposentar e ele tem espaço de tempo, né, para aplicar recurso, o cara tem 30 anos, 40 anos, dá para ele pegar 10 anos, então automaticamente você já pensa numa tabela regressiva, tá?
Então, essa é a ideia que vocês vão ter que ter para pensar na hora da prova, tá? É bem tranquilo, muito tranquilo, questões de previdência, tá? Então, senhores, eu vou ficando por aqui. Deixa eu ver como é que está aqui na questão de previdência. Deixa eu ver aqui o outro assunto, que é gestão de risco. Deixa eu ver se a gente encara ele hoje. A gestão de risco eu vou deixar para amanhã também, porque tem um pouquinho de matemática e estatística. E aí eu quero passar bem devagarzinho para vocês, que lá a gente vai perder um tempinho, tá? Então, eu vou deixar salvo aqui essa aula de hoje de Previdência lá na internet. E eu estou esperando dos senhores os exercícios, né? Eu quero que vocês façam os exercícios lá e mandem as dúvidas para mim no privado, para a gente começar a tirar, né? Até porque dúvidas vão surgir quando vocês começarem a fazer as questões, tá? Tranquilos? Tá bom, Só, Paulo. só o senhor Beleza. presidente, pro Previdência, né? Ah, Vai cair aqueles tipos de previdência lá também ou vai cair só essas questões como você colocou aí? não, pode cair aquele negócio também. Pode vir uma questão lá perguntando: um fundo balanceado, 15%, o que ele investe? Aí tu vai dizer: ele pode investir em renda variável até 15%, entendeu? Entendeu? Entendi. Um fundo de ações de previdência, ele tem quantos por cento do PL que ele tem que investir em ações? No mínimo, 67, 67, igual como é lá no fundo de ações, né? Então, vai Beleza. cair as questões relacionadas à idade, tempo, mas pode cair questões relacionadas a produto. Pode cair uma questão também: olha, o investidor ele pode mudar a tabela do imposto de renda? Pode. Pode mudar de qual para qual? De progressiva para regressiva. O inverso não pode. Então, ele tem essas características. Ele pode fazer portabilidade? Pode. Ele pode fazer portabilidade de titular ou para outra instituição. Então, exemplo, ele pode fazer portabilidade do banco A para o banco B, mas tem que ser o mesmo plano, VG para VG, PGBL para PGBL, não pode misturar. E tem que ter a mesma tabela de imposto de renda. Se aqui é progressiva, lá tem que ser progressiva. Se aqui é tabela regressiva, lá tem que ser regressiva, não pode mudar. E posso fazer também transferência entre titulares, desde que esse titular ele seja meu beneficiário para fins de imposto de renda. Aí você bota lá pai, mãe, filho, esposa, esposo, tá? Tranquilinhos? Depois tu deixa. Eu tenho algumas questões dessas minhas lá para vocês fazerem, tá? As questões de previdências que caem na prova é bem parecida com as minhas, então dá para vocês terem essa similaridade. Vão fazendo e vão mandando as dúvidas. É bom. Tá bom, Paulo. Obrigado. De nada. Amanhã, se Deus quiser, nossa última aula, tá? São 68 lâminas. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre desvio padrão, índice Sharpe, vamos ver cálculo, né, para poder entender algumas coisinhas, tá? E algumas outras ideias. Então, amanhã eu vou esperar vocês, tá? Descansem bem, porque amanhã eu vou ter que sugar a cabeça de vocês. Amanhã eu vou enrolar vocês amanhã, tá? Eita, tá bom. Tá bom. Obrigado, Abração, Paulo. gente. Valeu, tchau, tchau. Até amanhã. Valeu. Boa noite. Oh.